19 horas e 1 minuto, estamos entrando no ar com mais uma edição do 98 Talks, por todos os canais da Rede 98, 198 e 698, é na Claro TV, 29.1 é TV aberta digital, Belo Horizonte, 22, 7 Lagoas. O nosso aplicativo disponível na Google Play e na App Store para você nos seguir, nos acompanhar onde quiser. 98live.com.br é o nosso site. Lá tem a chat para você conversar com a gente. Você também pode nos seguir no YouTube, youtube.com/98live, dê o seu like, inscreva-se no canal. E é claro, você me pergunta na rádio, você não está mais falando da 98 FM, claro, é a nossa nave-mãe. 98 FM 98,3. Para você que nos acompanha no rádio do carro, em casa, em qualquer lugar, é um prazer estar com você. No 98 Talks, nós também estamos com a Rede Mais, afiliada à Record, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas, na Zona da Mata e no Norte Mineiro, juntos com vocês para poder transformar esse universo de informação e de opinião. Mas eu não esqueci do nosso querido, da nossa querida Vox FM 97.1, lá no Vale do Aço, em Timóteo, porque você sabe que ao todo são mais de 400 municípios ligados no 98 Talks, o que para nós é um privilégio. Quer participar dessa prosa? 3199-316-9898, 3199-316-9898 é o WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Vou fazer a minha chamada por ordem alfabética. Deixa eu ver quem está aqui hoje. A ordem alfabética, ele sempre foi assim, ele foi privilegiado desde a escola. Ele era o primeiro a ser chamado, estava letra A, Antônio Claré Júnior. Prazer falar com você, Claré, grande abraço, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Leite, satisfação estar aqui com você pela quarta vez nessa semana. Boa noite, Ricardo Kertzmann, e a todos que nos acompanham. Eu tenho certeza que tem muita gente no trânsito aí. Hoje vai ser um programa bem legal. O trânsito em Belo Horizonte está uma meleca, meu amigo. Você não sabe o que eu demorei para chegar aqui na 98 agora à tarde. Está uma confusão, mas é porque amanhã é feriado. Aí todo mundo quer sair rapidinho no mesmo horário para aproveitar, viajar hoje à noite ou amanhã de manhã. Ricardo Kertzmann vai ficar aqui no feriado ou vai dar aquela viajadinha tradicional? Boa noite, prazer falar com você. Prazer é todo meu. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Boa noite também, Teleweb, amigos e amigas ouvintes queridos. Eu não só vou ficar, Paulo Leite, como vou trabalhar. Amanhã estaremos juntos do Talks. Meu amigo, nós vamos colocar aqui uma plaquinha dos funcionários padrões dessa emissora e nós estaremos os três aqui, com certeza, nessas plaquinhas aí. Mas você já pensou no poder transformador que a contabilidade tem na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento. Por isso, você tem que contar com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer muito além dos números. Ela constrói negócios, ela impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes da Previsa em todo o Brasil. Faça a sua empresa crescer com a Previsa e é fácil, é só acessar previsa.com.br. 14 de novembro, hoje é Dia Mundial do Diabetes. É Dia Internacional dos Vendedores Ambulantes, Dia do Bandeirante e Dia Nacional da Alfabetização. Num país onde você tem analfabetos funcionais, discutir a alfabetização é quase que uma obrigação de todos nós. Mas, meus amigos, a Câmara dos Deputados adiantou as votações na próxima semana por conta do feriado do meio de semana, que é 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, que agora é um feriado nacional. Ficou definido que as reuniões serão presenciais com registro de biometria na segunda e na terça-feira. Até aí tudo bem. Mas o dado importante é que será a primeira vez em 2024, no penúltimo mês do ano, que os deputados terão a obrigação de ir a Brasília para votar, porque poderão ter descontos nos salários. Me arruma um emprego desse, Claré? Hein? Em novembro eu vou ter a única obrigação de provar que eu estou trabalhando. É brincadeira, né, Claré? Pois assim, para não ser injusto, né? Não é nem questão de estar trabalhando ou não, é questão de estar presencial lá, né? Então, obviamente, a gente já teve essa discussão algumas vezes, né, Paulo? Diferente do que muita gente acha, o parlamentar não trabalha terça, quarta e quinta. Aqui, em geral, terça, quarta e quinta tem plenário, né? Mas, às vezes, em tese, segunda e sexta, eles deveriam estar em suas bases, né? Ouvindo os seus eleitores. Mas esse caso específico, ele demonstra para mim outra coisa, sabe? Ele demonstra para mim que
O tal do home office, teletrabalho, apesar de ser uma ferramenta interessante pontualmente, ela tem tendido a acabar por inteiro mesmo. Você vê que até mesmo a Câmara dos Deputados já não está aceitando o home office teletrabalho, porque em pleno novembro, né, como bem disse você, no último mês do ano, resolveram falar assim, não tem teletrabalho, aqui é só presencial. Ô, Kertzmann, 6 por 1 colaria na Câmara dos Deputados? Porque alguns deles não estão querendo 6 por 1. Será por causa disso? São quase 300 assinaturas, quase 200 assinaturas, aliás. Eles não estão querendo 6 por 1. Deve ser porque eles já trabalham no 1 por 6 aí faz muito tempo, né? Bom, na verdade, eles já trabalham no 6 por 1 há muito tempo, sim. 6 meses de trabalho e 1 de férias, né? Só que nem esses 6 meses de trabalho são efetivamente cumpridos, pelo menos presencialmente. Você acabou de dizer, vai ser a primeira oportunidade em que todos serão obrigados a presencialmente estarem no Congresso. Ô Paulo, eu particularmente eu acho o seguinte, a tecnologia hoje, né, permite o trabalho remoto, permite sessões à distância, reuniões à distância. Se quiser caminhar para isso, para um sistema híbrido, eu não sou contrário, não, eu estou de acordo. Mas eu acho que aí a gente tem que diminuir proporcionalmente a estrutura. O que não dá é para poder ter aquele gasto fabuloso de 25 milhões de reais por dia, aquela estrutura fabulosa, para não ter trabalho presencial. Então, se for um sistema híbrido, que seja, mas que se readapte, né? Que diminua custos, diminua estrutura e passe a ter esse formato daqui para frente. Ah, bem lembrado, porque você vai para o sistema híbrido, você vai acabar com os gabinetes suntuosos, com os sem número de auxiliares, com auxílio lanchinho, com auxílio paletó, com auxílio gabinete, com auxílio correio, com auxílio qualquer outra coisa. Aí sim, bota todo mundo no teletrabalho e diminui o custo. Porque uma casa do Legislativo no Brasil, ou as casas do Legislativo no Brasil, custam um absurdo para nós, contribuintes, pagadores de impostos. Mas por falar no 6 a 1 aí, ou no 6 por 1, hoje eu vi uma história muito legal e queria até repassar essa história para o Claré, que nas redes sociais vem sendo aí um combatente, né? Tem sido um combatente dessa discussão do 6 por 1. Eu ouvi um amigo dizer o seguinte, se ficarem insistindo no 6 por 1, nós podemos tomar uma goleada, porque fica 7 a 0, 7 dias de descanso e nenhum de trabalho. O que você acha? Ô Paulo, primeiro eu quero mandar um abraço para uma audiência muito qualificada aqui, um grande amigo meu que estava afastado aí do Brasil, ralando, esse sim, não estava no 6 por 1 não, ele estava nos 7 dias de trabalho e 0 de descanso já há algumas semanas, que é o João, né, presidente do Investe Minas, que estava em agendas de promoção de Minas na Austrália, Japão, China e no Azerbaijão. Então, agradecer por ele estar nos acompanhando aqui nesse momento, né? Acabou de chegar e já está nos acompanhando no Talks, Paulo. E sobre essa questão do 6 a 1, essas piadas, ô Paulo, eu tô achando isso tão engraçado, cara, porque assim, 200 assinaturas, isso é um populismo do mais baixo nível possível. Gente, é melhor pegar a PEC daquele deputado da Santa Catarina, então, que flexibiliza mais ainda as relações. Quer trabalhar um dia, trabalha. Quer trabalhar 2, quer trabalhar 7, não tem problema. Seus direitos, 13º, seguro, essa coisa toda, serão garantidos proporcionalmente. Era o que faltava agora. O poder centralizador vir e decidir que não pode, a gente não pode trabalhar 6 dias. Aliás, tem uma pegadinha nessa PEC. Ela põe como teto 4 dias. Ou seja, nós vamos acabar com o Brasil de uma vez. Meus amigos, essa notícia que eu vou dar agora me provoca, para ser delicado, eu vou falar como falavam os cultos, os intelectuais. Essa notícia me provoca espécie, para não dizer nojo, revolta e indignação. Eu vou falar pausadamente para você, que é um cidadão brasileiro, mineiro brasileiro, que acompanhou os absurdos cometidos pela Samarco no rompimento, no crime da barragem do Fundão. E eu vou falar pausadamente para você entender. A Justiça Federal absolveu a Samarco pelo crime cometido em Mariana em novembro de 2015, no rompimento da barragem do Fundão. A decisão da excelentíssima senhora juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho
disse que a absolvição se baseia na ausência de provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal direta e individual de cada réu envolvido no caso. Antes de passar para vocês, eu vou fazer referência ao depoimento de um executivo da BHP Billiton na Corte da Inglaterra. Esse executivo, disse que a BHP Billiton teve ciência de que uma fiscalização, uma auditoria prévia, falava na iminência do rompimento da barragem do Fundão. Existem, inclusive, documentos e depoimentos de que a presidência da Samarco, a diretoria de mineração, de mineralogia e a diretoria de logística, ou outro nome que tenha lá, geologia, sabia exatamente do que podia acontecer com a barragem do Fundão. Tudo isso colocado como informação, Ricardo Kertzmann, só eu fico indignado com essa questão? Paulo, acho que a gente tem que separar essa decisão e esta indignação justa em duas metades. Vamos lá. Há um grupo de pessoas envolvidas nesse problema todo, nesse acidente todo, pessoas e empresas, que contra elas havia uma quantidade monumental de provas materiais e testemunhais de uma possibilidade de crimes cometidos por essas empresas e essas pessoas. Ponto. Isso aí é incontroverso. Por algum motivo, por alguma estratégia jurídica, ou, enfim, o Ministério Público Federal resolveu agrupar, resolveu estender, aumentar esta lista de envolvidos e agrupar todas as pessoas que o Ministério Público Federal entendia como supostamente criminosas, vamos dizer assim, e colocou todo mundo junto no mesmo balaio. Contra diversas outras pessoas que o Ministério Público colocou nesse balaio, não havia provas materiais ou testemunhais que justificassem uma condenação criminal. A meu ver, essa estratégia foi errada e acabou resultando nesse julgamento que inocentou todo mundo, ainda que contra alguns, contra uma metade, por isso que eu falei que a gente tem que dividir em duas metades, ainda que contra uma dessas metades, provas havia em abundância. O que seria correto, a meu ver, eu não sou advogado, muito menos juiz, a meu ver, o correto seria manter a investigação inicial da Polícia Federal, manter a acusação distinta para pessoas e empresas, não misturar isso tudo. Aí a análise da juíza seria individual e iria apurar a conduta de cada um nesse caso todo. No momento que juntou tudo e não encontrou provas robustas para poder condenar todas as pessoas e empresas, acabou virando esse salve geral, acabou inocentando todo mundo. Filigrana jurídica, né, Clara? Me desculpe a sinceridade. Pelo que disse Kertzmann, e a informação do Kertzmann é procedente, exatamente isso que aconteceu. Botaram no balaio muita gente, e muita gente ali não podia ser julgada porque você teria cometido, aí sim, teria cometido injustiças no julgamento. Mas os primeiros envolvidos, diretores, gerentes, técnicos, a presidência da Samarco à época, tinham conhecimento de tudo que acontecia. E aí, claro, é por conta desse deslize, entre aspas, do Ministério Público, que não me desce pela goela, nós vamos ter que engolir que a Samarco e as duas controladoras, BHP, Billiton e Vale, estão absolvidas de um crime cometido naquela proporção? Pois é, né, Paulo? São essas questões jurídicas que vão nos indignando ao longo da nossa vida. E parece que de um tempo para cá elas se tornam cada vez mais frequentes, né? Recentemente nós vimos a operação, vou mais antes,
Mensalão, Petrolão, depois Lava Jato, independente de eventuais críticas pontuais de alguns, ela nos deu esperança. Esperança em um Brasil sem impunidade. E a impunidade é um grande problema no Brasil, muito grande. E exatamente por isso, Paulo, infelizmente eu já não me assusto com nada. Nós estamos vivendo um período muito nebuloso de 2022 para cá, onde eu, pelo menos, ando bastante desanimado no que diz respeito à impunidade no país. Esse é só mais um. A decisão não altera aquele acordo de repactuação que foi firmado em outubro agora, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que prevê 170 bilhões de reais para a reparação dos danos causados pelos crimes cometidos em Mariana. Aqueles insistem em colocar tragédia, desastre, mas para mim a palavra é crime, eu não vou mudar. O que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, são crimes. Crimes porque tinham o conhecimento dos responsáveis pela operação de mineração, tanto em Mariana como em Brumadinho, o conhecimento da possibilidade do rompimento dos barramentos. Então, para mim, quando há conhecimento de que algo de tal proporção possa acontecer e nada é feito para se antecipar a isso ou para evitar que essa tragédia se consumasse da maneira como se consumou, quem não o fez cometeu crime. E eu sei que esse é o meu entendimento e de boa parte da sociedade brasileira. E aí, eu fico perguntando o seguinte: como é que eu vou educar meu filho ou meus filhos? Como eu educarei meus filhos falando sobre conduta reta, respeito às leis? Se quando alguém comete um crime no país é inocentado, ou até aqueles que são condenados depois por um jeitinho, por uma maracutaia jurídica, conseguem ser absolvidos. Que lição nós estamos dando para os nossos filhos? Que lição nós estamos dando para gerações futuras? Porque a nossa geração já cansou de levar tapa na cara. Esse é só mais um tapa na cara da sociedade brasileira. O governador em exercício, Matheus Simões, encaminhou hoje o protocolo de 2 projetos, 2 propostas para a privatização da CEMIG e da Copasa. O modelo de privatização a ser adotado é corporação, no caso da CEMIG, e desestatização, no caso da Copasa. As matérias serão recebidas em plenário pelo presidente Tadeu Leite, que é o presidente da Câmara, e começam a tramitar. E aí sim deverão ou não ser conduzidas para as comissões e levadas a plenário. A intenção do governador Romeu Zema era encaminhar as propostas de privatização da Copasa e da CEMIG depois que fosse examinado aquele projeto que extinguia a necessidade do referendo popular. Mas o projeto não foi extinto, não foi colocado em votação, então o governo do estado resolveu antecipar e colocar essas propostas de privatização ou corporação e desestatização de Copasa e CEMIG, respectivamente. Antônio Claré, no seu entendimento, o tempo certo foi esse, a colocação é essa mesma, e nós teremos chance de que isso passe, embora nós saibamos que há corporativismo, há processos ideológicos envolvidos em tudo isso, mas você acha que isso vai ser discutido de maneira ampla na Assembleia de Minas? Paulo, eu acho o timing perfeito. Por quê? Minas estava quebrado, se fosse uma empresa, a gente teria aderido a uma recuperação judicial, aqui chamada de recuperação, a RRF, né? Recuperação fiscal, regime de recuperação fiscal. E entendo, né, vendo a imagem do professor Matheus, vice-governador, levando pessoalmente as 2 propostas de privatização, fiquei muito feliz, porque a gente vê que, além de Minas Gerais resolver a questão fiscal, ou pelo menos dar andamento nisso, né, coisa que não fizeram antes, agora ele já apresenta as 2 privatizações. Alguém pode dizer, mas para que privatização? CEMIG e Copasa são eficientes? Estão muito eficientes. Nunca estiveram com tantos bons resultados como nesse governo. Mas tem uma coisa chamada direito público. O direito público vai atrapalhar sempre qualquer estatal. Então, assim, por melhor que seja a gestão da estatal, ela será melhor sem o direito público. Só tem um jeito de tirar o direito público de um estatal, tornando-a privada. Então, acho o timing perfeito.
E acho que quem decide isso, Paulo, são os representantes do povo, são os deputados estaduais na Assembleia. Eles é que vão saber dizer se é a hora ou não é, porque eles representam grupos, né? Então, assim, mas eu estou bem confiante, tá? Porque é o melhor para Minas. Kertzmann, independente da questão e do corporativismo, que todos nós sabemos que prevalecerá nessa análise, das questões ideológicas, que também será ponto marcante nessa análise dessas propostas do governo, você acredita que o tempo foi certo e que haverá êxito na solicitação do governo do Estado? Olha, Paulo, é uma questão dificílima de te responder, sabe? Porque a gente tem tantas barreiras pela frente ainda e talvez, né, no afã de resolver essa situação de forma mais rápida, de forma mais breve, talvez tenha havido uma certa precipitação por parte do governo estadual. Ô, Paulo, a tal da PEC que vai decidir se é necessário ou não um referendo, se é necessário ou não que a população permita a privatização dessas estatais, ela foi retirada de pauta. Não havia garantia alguma, como não há garantia que, no caso de retorno dessa PEC, o governo tenha a maioria qualificada para poder aprová-la. Eu conversei hoje o dia inteiro, o que eu mais fiz foi tentar entender direitinho a estratégia do governo e entender também esses modelos de privatização ou desestatização. E, dentre as coisas que eu vi a respeito desse risco que está correndo o governo de Minas em enviar os projetos sem ter essa PEC aprovada, é mais ou menos no seguinte sentido, de que ao abrir a forma, principalmente com relação à CEMIG, ao abrir a forma com que o governo pretende caminhar com essa privatização, fique claro para os deputados que Minas Gerais não vai perder o controle sobre a companhia. E aí, a partir de então, os deputados que são resistentes a aprovar uma privatização justamente por esse fato, ficariam mais tranquilos de poder aprovar. É uma jogada arriscada. Isso ainda vai ter que passar por comissões, a primeira delas a Comissão de Constituição e Justiça, depois, dependendo do encaminhamento, se foi de ordem financeira ou política, vai ser distribuído para o governador em exercício, o vice-governador Matheus Simões está muito otimista, ele acha que até o final... Kertzmann, só um minutinho, Kertzmann, só um minutinho. Nós estamos com um problema de sinal, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente vai para o intervalo rapidinho, reiniciamos aí os nossos sinais para ver se a gente consegue voltar com este tema, porque metade do raciocínio do Kertzmann ficou comprometido. Então, vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já e aí a gente continua essa discussão aqui no nosso 98 Talks. Estamos de volta com o segundo bloco do 98 Talks. Parece que solucionamos agora as nossas questões técnicas. Dá um recadinho aqui antes. A limpeza deve ser uma prioridade em todas as empresas, lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Por quê? Porque a limpeza transmite confiança, profissionalismo, carinho. Por isso, invista numa higienização que é personalizada e de alta performance. E aí, eu estou falando da Distribuir Higiene. É um portfólio completo, mais de 1.500 produtos. Tem consultoria técnica, tem treinamento especializado, o pagamento é facilitado, a entrega em até 72 horas. Acesse distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. A Distribuir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Ô, Kertzmann, eu tive que te interromper porque estava muito, muito difícil entender o teu raciocínio. Estava picando o áudio, a gente não conseguia entender. Então, eu vou pedir para você recuperar o teu raciocínio para que a gente não perca a tua informação a respeito das questões de corporação e desestatização propostas para Copasa e CEMIG pelo governo do Estado. Olha, perdão, eu não sei até onde vocês ouviram o teu primeiro raciocínio, primeira parte do raciocínio foi completo até a hora em que você falava da dificuldade que deve ser você não ter essa aprovação do referendo, né? E daí para frente foi perdido o teu raciocínio. Então, pode recuperar à vontade o teu raciocínio, porque nós não conseguimos mesmo completar a tua informação. Bom, o que eu estava dizendo é que é um movimento arriscado do governo colocar os projetos para poder correr nas comissões. A primeira delas é a Comissão de Constituição e Justiça, e a depender do encaminhamento vai para análise ou econômica ou análise política.
Eu dizer que há um certo risco, porque o governo não tinha, como ainda não tem hoje, a certeza de que, no caso da PEC, que vai definir se vai haver ou não referendo, o governo não tem certeza se tem os votos necessários. Mas, conversando com algumas pessoas hoje, porque esse movimento, me disseram que é uma maneira de sinalizar para os deputados que teriam alguma dúvida sobre a questão da manutenção do poder mineiro sobre as estatais, né? Todo mundo sempre tem a preocupação de Minas não poder perder o comando dessas estatais. Esse projeto deixa claro que Minas Gerais continua tendo o poder sobre as estatais, principalmente com aquela cláusula de ouro lá. Então, isso seria uma maneira de estimular deputados receosos a votar a favor mais à frente. A questão que vai se encaminhar daí para frente também, Paulo, versa sobre os valores, né? Porque são empresas que vão ter que ser leiloadas, vão ter que ser privatizadas através de leilões públicos, através de bolsas de valores. No caso da Copasa, isso pode ocorrer através de um aumento de capital, né? Investidores vindo com mais dinheiro e diluindo a participação acionária de quem já detém ações da Copasa. No caso da CEMIG, o modelo pode ser outro, deverá ser outro, esse modelo de corporation, já é uma coisa mais complicada de se efetuar, mas tem duas questões aí, Paulo, que me dizem que o governador em exercício, o vice-governador Matheus Simões, está muito otimista em que isso vai ser concretizado até o final do primeiro semestre do ano que vem. A primeira delas, Paulo, são as questões jurídicas. Dificilmente isso não vai ser judicializado por grupos contrários a esse movimento. E o número dois é a questão financeira. A gente vai ter que entender qual que é a avaliação, qual que é o valuation que vai ser feito para poder definir o modelo que o governo vai propor. Eu acho que essas duas coisas, principalmente em relação à CEMIG, vão ser impeditivas para que isso saia de fato até o final do primeiro semestre do ano que vem. E só para terminar, tem muita gente dizendo o seguinte: o governo foi e colocou o bode na sala, mandou CEMIG e Copasa, mas no fundo vai ficar feliz se for só Copasa. Vamos entender um pouquinho, porque tem uma coluna, viu, no 98live.com.br, 98live.com.br, para você entender um pouco mais. Mas a Copasa seria, então, uma desestatização, aquilo que disse o Kertzmann agora, alienação total ou parcial da participação societária, com o aumento de capital, renúncia ou cessão total ou parcial dos direitos de subscrição. Portanto, haveria um aumento de oferta das ações para que diminuísse a participação do governo na composição societária da Copasa. Já no caso da CEMIG, é a corporation, ou corporação. Teria a alienação de participação societária, o aumento do capital, a reestruturação da sociedade e a alienação do controle de subsidiárias. Tem a previsão também da conversão com ou sem prêmio das ações preferenciais em ações ordinárias. São termos técnicos, mas para quem gosta, é dessa forma que está sendo proposta a privatização, a corporação, aliás, a privatização, corporação e a desestatização, como a Copasa e CEMIG. O que disse Kertzmann agora, eu também ouvi hoje à tarde. Se as duas não puderem, a Copasa será uma grande recompensa se acontecer. Eu ouvi isso e acho que também é como pensam alguns setores do governo. Vou falar um pouquinho do que aconteceu ontem em Brasília, por volta dessa hora aqui. Diga. Pois não, desculpa, eu não estava vendo, não estava prestando atenção. Você quer falar? Diga lá. Não. Só lembrar para as pessoas que hoje, tanto Copasa quanto CEMIG, em tese, já são privadas, né? Elas têm ações na Bolsa de Valores, as pessoas podem comprar. Entretanto, por ter o controle estatal, elas são consideradas estatais. Mas, para concluir, fico feliz, né, por parte do governo por ter apresentado à Assembleia esses dois projetos. Como eu disse, Paulo, a Assembleia são os representantes do povo, são os 77 representantes que vão decidir isso. O governo fez sua parte, o governo de Minas fez sua parte através do professor Matheus, né, vice-governador, governador em exercício, que levou os projetos. E de resto é isso. Mandar um abraço também, para não perder o costume aqui, a uma grande referência que eu tenho, um grande amigo que está nos acompanhando, mandando um abraço a todos, Sir Rony Antunes. Grande abraço. Abraço, Paulo. Rony. Diga. Me permita um complemento, e na verdade aqui vai uma posição pessoal a respeito dessas possíveis privatizações ou desestatizações, chamem como quiser.
Eu queria que a sociedade, de um modo geral, mas principalmente os parlamentares que vão ser responsáveis por conduzir esse processo, eles tivessem em mente duas coisas que eu acho que são fundamentais aqui. Número um, o governo do Estado tem caixa, tem dinheiro suficiente para fazer frente à quantidade de investimentos necessários para otimizar o serviço dessas duas empresas para o público em geral? A pergunta número um é essa e todo mundo sabe que a resposta é não. Não. E se precisa, então, de mais investimentos e não tem, o caminho correto é privatizar, desestatizar, repito, o nome que tiver, coloque isso nas mãos de quem possa gerir tão bem quanto, mas trazer capital que o governo não tem. E o segundo apelo que eu faço aos parlamentares, principalmente aqueles parlamentares que operam sob a lógica da ideologia, ou sob a lógica do quanto pior, melhor, sabendo que Minas tem uma dívida muito grande pela frente, por favor, pensem na população e não pensem apenas nos próprios umbigos, nos próprios cargos e no próprio partido, porque não foi para isso que vocês foram eleitos. Bom, primeiro deixa eu deixar participar aqui conosco a Mara de Varginha, que está trazendo aqui, entre outras tantas participações, mas essa eu vou destacar. Porque ela diz assim: Paulo, boa noite, Ricardo, boa noite, Clara. No dia do diabetes, por que não encontramos nas farmácias insulina? Já viu falar de diabéticos sem insulina? Quem está falando isso é a Mara de Varginha. Essa questão foi levantada na última semana com a dificuldade da compra de insulina em redes de farmácia pelo Brasil afora. Tem uma indústria, vocês vão me ajudar, o alemão está presente agora aqui comigo. Foi inaugurada em Nova Lima uma fábrica, Bion, né? A Bion, que foi inaugurada, Bion. Que fabrica insulina, não é isso? Salvo engano? Não é esse o principal fábrico da Bion lá em Nova Lima? E aí eu fico me perguntando se com essa potencial fabricação, por que é que nós estamos vendo essa situação na distribuição de insulina. E por último, nosso amigo Wesley diz assim: entregar estatais mineiras não ajudará a pagar a dívida do Estado. O que pensam vocês a respeito disso? Kertzmann e Claré, ou Claré e Kertzmann, como bem quiserem. Perdão, que vai ajudar, porque se o dinheiro entrar nos cofres do Estado e estiver carimbado para bater a dívida, vai ajudar a pagar, mas não vai resolver. Aliás, está longe de resolver, mas ajudar a pagar vai. E aí, Claré, o que você pensa a respeito disso? A questão aqui não é essa, não é para pagar a dívida. A dívida já está ajustada, contornada, pelo menos encontrou-se uma saída, que é a saída que estava prevista, que é o regime de recuperação fiscal, ao qual o governo de Minas já fez a adesão. CEMIG Copasa não tem a ver com pagamento de dívida, tem a ver com serviços de qualidade entregues ao cidadão. Óbvio, como eu disse, hoje eles estão numa qualidade que nunca antes foi desenvolvida, mas se você tira o direito público deles, tira essa marra chamada direito público e traz o dinheiro privado, a qualidade melhora ainda mais. Então, tem muito mais a ver com levar energia, luz, água, esgoto para as pessoas em toda Minas Gerais, com mais eficiência ainda do que está sendo feito, já que você tira o direito público da jogada, do que em pagar a dívida. E no caso da CEMIG tem um outro componente, viu, Claré? A questão do investimento em tecnologia, da distribuição de energia, particularmente da distribuição de energia, é cada vez mais necessário. E aí você fala de redes subterrâneas, você fala de uma série de questões que têm que ser discutidas. Esses investimentos em estrutura e tecnologia são caríssimos. E o Kertzmann lembrou muito bem, o governo hoje não tem condição de fazer os aportes necessários para isso. Então tem que ser discutido com essa clareza. Já que não há condição de fazer o aporte necessário e já que nós teremos que fazer frente a investimentos de tecnologia e estrutura, não tem outro caminho, a não ser que aqueles que são contrários possam nos apresentar novos caminhos a seguir. Bom, mas ontem, por volta dessa hora que estamos falando aqui, a Praça dos Três Poderes em Brasília, diga. Só por conta da questão de insulina, né? Que realmente, eu esqueci o nome da nossa ouvinte, mas é uma questão muito séria, né? Uma vez que o diabetes tipo 1 depende da insulina. Teve recentemente um problema que afetou o fornecimento em todo o Brasil, que foi o laboratório Novo Nordisk, né? Ele anunciou a suspensão
da produção de insulinas. E isso impactou fortemente o fornecimento de insulina em todo o Brasil e inclusive no mundo. Então, certamente está num momento de transição. Bom, vamos então. Ontem, por volta dessa hora, nós ficamos impactados com a informação de que em Brasília explosões aconteciam à porta do Supremo Tribunal Federal e ao lado do anexo 4, também adjacente ao Supremo Tribunal Federal. 2 explosões à frente do STF, um carro que explodiu parcialmente, não explodiu na sua totalidade, no anexo 4 da Câmara dos Deputados, depois outros explosivos que foram achados. O autor do ataque, Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, um catarinense, morreu no local devido à própria explosão. Um áudio que está circulando na internet da esposa de Francisco Vanderlei Luiz, que foi o autor do ataque que morreu. Essa mulher disse categoricamente, a ex-esposa dele, que o alvo era o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Que ele, Francisco Vanderlei Luiz, de acordo com o áudio divulgado da mulher de Francisco Vanderlei Luiz, tinha o interesse de matar Alexandre de Moraes. Primeiro, vamos entender direito isso. Quanto isso impacta nas nossas relações. Quanto isso impacta na vida republicana, no dia a dia da República Federativa Brasileira. Ricardo Kertzmann. Olha, primeiro, Paulo, a ex-mulher de fato deu essa declaração, está gravada essa declaração, ela prestou inclusive depoimento à Polícia Federal e ratificou os termos. O morto agora, né, o aloprado lá, ele queria de fato matar o ministro Alexandre de Moraes. Paulo, esse caso seria tratado como mais um caso de um maluco, de um lunático, isoladamente, assim como outro dia acho que a gente falou sobre isso, como aquele cara lá que em Brasília, lá em 1988, ele sequestrou um avião da VASP aqui em Confins, desviou o avião para Brasília e queria jogar o avião sobre o Palácio do Planalto para matar o então presidente José Sarney. Aquilo foi tratado como um caso isolado, porque naquela época a gente não tinha essa distensão, essa polarização política toda. Quando aquele outro aloprado lá, aquele Adélio Bispo, tentou matar o ex-presidente Jair Bolsonaro, a coisa foi muito tratada no campo político, esquecendo que aquilo é um louco de verdade, no sentido crasso da palavra, foi tratado no campo político dizendo que ele era uma espécie de executor a mando do PSOL, porque ele foi uma época filiado ao PSOL, ou de partidos de esquerda, ou de uma conspiração de esquerda para poder matar o presidente Bolsonaro. Agora está sendo feito a mesma coisa, né? Só que pelo lado invertido. Você já tem essas teses aí, e que ele é de fato um bolsonarista, ele é um militante bolsonarista, ele concorreu à vereança na cidade onde ele era, lá do interior de Santa Catarina, ele tinha propaganda do 2222, enfim, ele era um bolsonarista crasso, e aí agora a tese é que foi enviado, né, foi estimulado a fazer esse atentado, cometer esse atentado em nome de bolsonaristas, contra o STF e contra o ministro Alexandre de Moraes. O que nem no caso do Adélio Bispo era correto, e nem no caso dele é correto também. Ainda que neste caso especificamente, ele tenha sido influenciado e motivado pela participação voluntária dele, ninguém pegou ele à força, dessas redes sociais alopradas, desses memes que ficam rodando pela internet, de tudo isso que há muito tempo é debatido no Brasil e que há muito tempo, de alguma forma, é tentado ser combatido pela justiça, e muita gente acha que não, tem que deixar, não tem que regular nada, quem não gostar que entre na justiça. E eu sempre falo que, gente, não é assim, porque na hora que acontece alguma coisa séria, se tivesse logrado êxito esse sujeito, não adianta querer que algum morto no STF entrasse na justiça para poder reivindicar alguma indenização, algo assim. Esse tipo de crime cibernético que motiva pessoas a fazerem isso a partir de líderes políticos, isso tem que ser combatido. Então é mais ou menos isso aí, Paulo. É um louco, agiu sozinho, não é uma conspiração planetária nenhuma, mas motivado por questões políticas. Você concorda com o que disse Ricardo Kertzmann, Clara? É um lobo solitário, como se costuma dizer aí no jargão dos que avaliam tais ações?
Ou por trás disso há mesmo esse radicalismo político que infla pessoas, que desespera pessoas, que nos leva a estar, por exemplo, observando pais que não conversam com filhos, irmãos que não conversam com irmãs, ou irmãos, uma questão que é cada vez pior nas relações brasileiras. Como é que você entende isso? Paulo, certamente vivemos um país polarizado, com brigas entre família, quando o assunto é política, em quase 90% dos casos termina em briga, isso é fato. Agora, a polarização, ela não necessariamente leva a loucura, nem leva a crimes, né? O que a gente viu é sim um lobo solitário sinceramente, é um cara doente mental, porque ele ficou ali em várias tentativas. Me parece, pelo que andei lendo ao longo do dia, né? Surgem as notícias, que ele tentou, em vários momentos, a intenção dele, de fato, era estourar a bomba dentro, né, do plenário ali do STF, tal, mas a segurança reforçada, obviamente, eles estão os ministros do STF, ele não conseguiu e aí fez aquela loucura ali na praça, né, na noite de ontem. É um doido, não tem mais o que falar além disso. O Adélio Bispo, né, me parece também que era outro doido, que é o que esfaqueou o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Muita gente colocou alguma teoria da conspiração porque ele teve aquela questão dos advogados, né, advogados famosos defendendo ele sem falar quem estava pagando. Então surgiu essa narrativa, mas me parece que é um doido. E esse cara é tão doido quanto. Só que, ao invés de odiar o Bolsonaro, ele odeia o Alexandre Moraes. Eu discordo de várias coisas do Alexandre Moraes, mas uma pessoa tentar assassinar outra por ódio político, isso é só doido. É só doido. Eu fico muito preocupado com um aspecto só. Eu concordo mesmo que eu acho que a ação é uma ação isolada de alguém que se fanatizou por um tema e que resolveu levar esse fanatismo ao extremo. Mas o que a gente vê nas redes sociais é uma verdadeira barbaridade, de um lado e do outro. A imediata responsabilização que alguns estão tentando atribuir a um setor do pensamento, ou teorias de conspiração que outro setor do pensamento quer trazer, dizendo que houve uma articulação prévia para já se encontrar essa pessoa que tinha sido presa antecipadamente e que depois aparece morta. Enfim, teorias absolutamente absurdas que ficam aí nesse campo da especulação da rede social. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem me incomodado muito o fato de que nós estamos sendo motivados cada dia mais a nos deixar impulsionar por meias informações. Eu fico muito preocupado. Hoje, por exemplo, eu acompanhei um relato de uma fake news que é absolutamente prejudicial a uma atividade profissional. A um profissional que tem ilibado conhecimento, que tem uma carreira respeitada. Está lá na minha coluna, no 98live.com.br, se quiser ter a curiosidade para ler, leia. Eu fico muito preocupado com a velocidade com que as informações ou a desinformação tem circulado no Brasil. A gente poderia entender isso muito claramente se nós entendemos que é preciso deixar de nos fanatizar, que nem candidato A ou candidato B, nem líder A, nem líder B, merece da gente a ação kamikaze ou guerrilheira de estar com explosivos para matar alguém. Não merece. Nenhuma ideologia se justifica através de um explosivo. Mas as notícias falsas e a informação que circula sem procedência, ela é danosa para o nosso entendimento de vida. Esse é um caso muito claro que está acontecendo. Mas ontem, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça... Opa, diga. Só complementando. Complemente. Toda essa agressividade, toda essa violência, quando ela é estimulada por líderes políticos, ela tende, a algum momento, se voltar contra esses próprios líderes. Eu quero dizer isso especificamente, eu vi um tweet daquele deputado lá do André Janones. Esse sujeito, Paulo, esse André Janones é aquele lá das rachadinhas do gabinete dele lá. Esse sujeito escreveu mais ou menos assim, eu não vou abrir aspas porque eu não me recordo exatamente dos termos, mas ele dizia o seguinte: a mesma direita extremista que inventou a fakeada, né, chamando de fake a facada que o maluco lá deu no Bolsonaro, é a mesma que agora tenta assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele não só desqualifica a tentativa
de homicídio contra o ex-presidente Bolsonaro, como ele disse que é a extrema-direita que fez com que esse cara fosse explodir bomba. Ele prega esse tipo de coisa, ele estimula um ódio que um dia pode se voltar contra ele pelo grupo opositor. É isso que essa gente não percebe quando fica alimentando a cisão da sociedade. Concordo com você. Estamos que terminar, né? 3 minutos para terminar. Nós vamos debater rapidamente uma questão aqui. O Superior Tribunal de Justiça publicou um edital de licitação para compra de passagens aéreas ao longo de 2 anos. Senhores, mais de 16 milhões de reais com bilhetes e seguros de viagem serão gastos pelo STJ a partir de 2025. 10.476 passagens para ministros, servidores e prestadores de serviço para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 10% a mais do que os bilhetes emitidos pelo tribunal em 2023. Com a palavra, Antônio Claré Júnior. Engraçado, né, Paulo? Assim, é lógico que a gente tem inflação, que as coisas estão aumentando, mas quando você vê um aumento maior que a inflação, tem alguma coisa errada. O que aquele órgão está fazendo de diferente do que fez no ano anterior ou no outro ano ainda para justificar certos aumentos, né? Então, assim, mas eu fico feliz, Paulo, pelo seguinte, você tem o Legislativo fazendo seu papel fiscal, hoje em dia, infelizmente, está fazendo pouco, só alguns que estão, né? Também preocupado em definir o orçamento, mas você tem também o Ministério Público e a imprensa, e mais que a imprensa, as redes sociais também hoje. Então, é por isso que a gente tem que defender cada vez mais a liberdade de expressão nas redes sociais, porque às vezes elas começam ali como uma semente de uma fiscalização que acaba caindo na imprensa. E aí, meu caro Ricardo Kertzmann? Quanta passagem, hein? Será que eu fiz uma conta rapidinha? Hã? Então, eu fiz uma conta rapidinha, porque se são 10.476 passagens, sim. Isso aí, por dia útil, como o contrato é de 2 anos, daria mais ou menos 20 passagens por ano, mas por dia. Por dia. Mas como o judiciário tem 60 dias de folga, no mínimo, daria mais ainda do que essas 20 passagens por dia. A mim me parece muita gente viajando. A mim também parece muita gente viajando. E a pergunta que eu faço, eu não sei, não conheço a atividade do dia a dia do STJ, mas os ministros do STJ viajam tanto? É a pergunta que eu deixo no ar. Quanto ao Brasil e Venezuela, 1-1 ainda? 1-1, 45 do segundo tempo, Brasil e Venezuela 1-1, Vinícius Júnior perdeu um pênalti. Eita! Obrigado, Antônio Claré Júnior, obrigado, Ricardo Kertzmann. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do 98 Talks. Para quem está na Rede Mais, que é afiliada à Record no interior de Minas, vem aí o Jornal da Record. E para quem está nos canais da Rede 98, os FDP, os Filhos da Pauta, que certamente comentarão este empate da seleção brasileira com a magnífica seleção da América do Sul, a Venezuela. A gente volta amanhã às 7 da noite. Um grande abraço e até lá. Termina aqui na Rede 98 Talks.